Seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando esse segundo trimestre de 2022. O autor dessa revista é o pastor Pedro Elísio da Silva Duarte, pastor da Primeira Igreja Batista em Paraty, Rio de Janeiro. Estudaremos a terceira lição. E o título da lição é A Marca de uma Nova Conduta. O texto base é a primeira carta de João, capítulo 1 e versículo de 5 a 10. A mensagem que deles ouvimos, eu vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, no entanto, andarmos à luz, como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e purificar de qualquer injustiça. E se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, vamos estudar a marca de uma nova conduta. Hoje estudaremos a marca de uma nova conduta e a forma como vivemos a nossa vida cristã. O que chamamos de testemunho. Então, a marca, são o nosso testemunho. O testemunho impacta positivamente ou negativamente a sociedade, evidencia se somos cristãos ou não, conforme o nosso testemunho, né? O próprio Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos frutos. Então, de acordo com como falamos, como praticamos, com a nossa vida, com a nossa conduta, é que nós falamos com testemunho qual é o nosso fruto. A mensagem de João nos mostra que há separação entre luz e treva, entre a luz e as trevas, entre o que é pecado, Deus e o pecado. Sendo assim, podemos compreender que as trevas são uma referência ao pecado, à falsidade, enquanto a luz, diretamente da verdade bíblica. Vamos falar agora, no primeiro tópico, sobre verdade. Aqueles que vivem na luz, vivem acima de tudo na verdade. Então, se você anda com Jesus, você está na luz. Se você pratica as obras de Jesus, você está na luz. O alerta de João, no versículo 6, chama a nossa atenção, né? João 6, vamos ver aqui. João 1,6, vamos ver aqui. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Então tem que caminhar com Jesus. Tem que não andar nas trevas, mas na luz, né? E diz assim, chama a nossa atenção para o risco da hipocrisia. Quando vivemos uma vida de aparências, declarando e temos comunhão com o Pai, quando na verdade, a escondido, praticamos as obras das trevas. Então Deus está em todo lugar, Deus vai ver todos os nossos proceder. Tornamos-nos mentirosos, evidenciamos que não temos tal comunhão com Deus, né? Os falsos mestres que João está combatendo tinham esta prática. Então aquelas pessoas que diziam ser crentes,
Os ensinadores, eles tinham essa prática, né? Fazia uma coisa, alegava uma coisa e fazia outra, né? Alegava ser pessoas iluminadas, possuidoras da comunhão com Cristo, porém, como afirma o apóstolo, o fato de andarem das trevas refutava essa afirmação. Então, por eles andar das trevas, não vivendo no caminho, no ensinamento de Cristo, não era realmente um cristão de verdade. A verdade é algo que é tão importante na vida do cristão que João compara a luz. Então, João compara a verdade como luz, que esclarece, que ilumina. Devemos lembrar-nos de que Deus é luz, nada fica oculto a seus olhos. Olha só. Todos os nossos atos são vistos e são de pleno conhecimento de Deus. Eu já falei, né? Deus sabe tudo, conhece tudo. Deus onisciente, onipresente, onipotente. Andar na verdade é lembrar que não é possível fugir da presença de Deus. O Salmo 139. Vamos ler aqui o Salmo 139 rapidinho. Salmo. Só um instantinho aqui. Salmo 139. Vamos ler aqui. Esse. Para o mestre de música, o salmo só Deus me conhece. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanha todo o meu pensamento, onde quer que esteja. Discerne a minha caminhada, a minha pousada, estás de parte de todos os meus intentos. Portanto, a palavra ainda não chegou na minha língua, e tu, o Eterno, já a conhece completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. E tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso e tão elevado que eu não posso compreender totalmente. Então, irmão, não vou ler esse salmo, que ele é muito grande, né? Tem 24 versículos para a gente, depois os irmãos, ler completamente. Então, esse salmo fala como é Deus. Ele vê todas as coisas. Nós não podemos esconder. Dessa forma, somente a verdade é a opção para a vida do cristão. O próprio apóstolo, ao afirmar que Deus é luz, está indicando a sua santidade e pureza. Então, a luz representa a santidade de Deus e a pureza. Sendo assim, aqueles que andam na mentira ainda vivem sob o domínio das trevas. Treva é escuridão, é pecado, tudo aquilo que encobre a luz, né? Por fim, o apóstolo é categórico quando diz que os que estão na verdade não praticam a mentira. Ou seja, os falsos mestres, os falsos cristãos fogem da verdade e evidenciam isso na maneira como vivem. Conforme a prática que eles vivem, eles fogem da verdade, escondem a verdade, porque a verdade tem que prevalecer, né? Então, nesse primeiro tópico, a gente falou um pouquinho sobre a verdade. Como que a verdade se manifesta, né? A verdade se manifesta através da luz. E Deus é luz. Por isso que nós devemos andar na verdade. Jesus veio trazer essa verdade, né? E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então devemos andar com Jesus. Segundo ponto, nós falamos aqui que a marca de uma nova conduta, ela pratica a verdade. E ela também pratica a comunhão. A comunhão é muito importante. Por isso que Jesus veio religar o homem a Deus, para que nós tenhamos comunhão com Deus e também com os irmãos. A segunda característica comprovada de uma nova conduta é a comunhão. A comunhão aqui é colocada como consequência direta da verdade. Caminhamos na luz. Dessa forma, João explicita a importância da comunhão como marca de uma nova conduta, né? Recebida mediante a purificação dos pecados, que ele assegura somente pelo sangue de Cristo Jesus. Então, irmão, não existe como você pagar pecado se não for da forma de Jesus Cristo.
aceitando o sacrifício vivo de Cristo pelo sangue de Jesus Cristo, né? Cristo Jesus, Jesus Cristo. Devemos refletir sobre essa verdade. À medida que se torna impossível ter comunhão com Deus, andando nas trevas. Olha, lembra bem, Jesus é a luz do mundo, né? E nossa comunhão com o corpo de Cristo fica prejudicada. Quanto às brigas, divisões, problemas motivados pela mentira e o comportamento característico daqueles que estão nas trevas são causados. Então, essas práticas, divisões, brigas, contenda, isso é prática das trevas, irmão. John Scott diz que temos razão de suspeitar dos que alegam intimidade mística com Deus e, no entanto, andam nas trevas. A religião sem moralidade é ilusão, uma vez que o pecado sempre é uma barreira para a comunhão com Deus. O que nos afasta de Deus são os atos, o pecado, a maldade que contamina o homem, a malícia, a maledicência e outros pecados que não é necessário falar aqui, porque pecado é errar o alvo, é sair da direção da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, né? Então, nós falamos aqui nesse estudo, a marca de uma nova conduta, ela passa pela verdade. O segundo ato é a comunhão, que nós temos que ter comunhão com Deus. E o terceiro ato é confissão de pecado, confessar os nossos pecados. João novamente nos coloca diante da realidade que os falsos mestres tentavam esconder, alegando que eu andava nas trevas, e chegam ao extremo de negar que em suas vidas existia pecado. Olha, irmão, a Bíblia nos é bem clara quando nós dizemos, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Mas, quando nós reconciliamos com Cristo, Cristo apaga os nossos pecados. E nós agora passamos a ser crentes, ainda pecadores, mas arrependidos de cometer esses pecados. E devemos confessar o nosso pecado a Deus, para que Deus perdoe os nossos pecados. Nos lave e nos purifique de todo pecado. Porque somente o perdão de Deus, de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. O sacrifício pelo sangue da cruz é a remissão dos nossos pecados. O sangue de Cristo é a remissão dos nossos pecados. No passado, os bodes, os touros, redimia o pecado do homem. Mas agora, há um vivo e verdadeiro caminho, pela qual nós entramos ao sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Por isso que ele verteu na cruz o seu sangue, a sua vida, e deu por nós. Se primordial, chegava ao extremo de negar em suas vidas existia pecado. Confessar os pecados é algo primordial da vida do cristão. Essa ação é a porta de entrada para recebermos perdão e entrarmos na nova vida que há em Jesus. Viu, irmão? Então, o que nos faz, o que perdoa os nossos pecados é Cristo. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Versículo 9. Né? Vamos voltar aqui ao livro de João. Livro de João. Peraí, deixa eu botar aqui. João 1. 9, né? Vamos aqui. E se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e de nos purificar de qualquer injustiça. Deus está pronto para nos perdoar e nos justificar. Ele não só vai purificar, mas vai justificar a nós. Então, irmãos, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar.
A confissão de nossos pecados nos levará pelo caminho da purificação. Olha só, onde na verdade, onde verdade e santidade passa a integrar a nova maneira de viver. Mudamos de caráter, né? Mudamos de comportamento, porque nós passamos a entender a mensagem de Cristo, o proceder de Cristo, o ensinamento de Cristo, nós passamos a praticar. Somente quando estamos diante da luz, reconhecemos nossas trevas. Somente quando nós deparamos com Cristo, né? Como o apóstolo Paulo foi impactado pela presença de Cristo no caminho de Damasco, que quando ele teve aquele diálogo com Jesus, e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, irmão, quando o cristão é impactado pela presença de Deus através do seu Espírito Santo, de Jesus, né? O Espírito Santo, nós recebemos a graça e a misericórdia. Ó, onde a verdade e santidade passa a integrar a nova maneira de viver. Somente quando estamos diante da luz, reconhecemos nossas trevas. O cristão genuíno é alguém que confessa seus pecados de maneira contínua. Então, irmão, devemos sempre estar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Pecados que talvez nós não admitimos ou pensamos que não temos, né? Não apenas o repetindo, como também reconhecendo e mudando a sua conduta. Isso é mais importante, né? Além de você reconhecer, você mudar de rumo. Ali, se você tem aquela prática daquele pecado, ele te toma uma nova conduta de vida e começa a santificação. Devemos ter em mente que cada um de nós é alguém necessitado de olhar para a sua realidade e perceber os pecados cometidos. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, que há necessidade de mudarmos de comportamento diante de um mundo cada vez mais contaminado pelo pecado, o mundo que eu digo são as ações, os modos como nós vemos, né, as pessoas, as práticas ilícitas, né, que não é lícita ao homem. Devemos ter em mente que cada um de nós é alguém necessitado de olhar para a sua realidade, a minha realidade, a sua realidade, a realidade de todos nós, que somos pó e cinza, merecedores da graça de Deus. Perceber os pecados cometidos, confessá-los, abandonar a sua prática, né? Não podemos cair no engano do liberalismo, afirmando que não há pecado. Então, irmão, volto aqui a dizer, né? Nós vamos ver esse versículo aqui que é muito falado, né? Romanos, livro de Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Olha só o que diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por isso que nós somos pecadores, independente se aceitamos Cristo ou não. Nós somos pecadores arrependidos porque nós confessamos nossos pecados. Vamos diretamente ao Pai. Ele que intercede ao Pai com o gemido inexprimível. Porque o Espírito Santo foi nos dado através de Cristo. E ele mesmo disse que ele rogaria ao Pai, que enviaria o que intercederia por nós. Esse estaria o Espírito da verdade. Então, quem é o que traz o Espírito da verdade? O Espírito Santo traz ao nosso conhecimento. Se fizermos isso, Deus torna-se, se negarmos que não temos pecado, pois se fizermos isso, Deus se torna mentiroso, como o próprio texto nos ensina. Uma nova vida em Jesus requer de nós confissão dos nossos pecados. Então, irmão, nós temos que ter em mente essas três características aqui. Nós temos que praticar a verdade, andar na verdade. Temos que ter comunhão verdadeiramente com Cristo, andarmos na luz. Terceiro ponto, confessarmos os nossos pecados. Deixar no altar de Deus aquilo que nós necessitamos e pedimos a sua graça e perdão e misericórdia.
Concluído esse estudo, irmão, que são maravilhosos, esse pastor, né, pastor Pedro Elísio da Silva Duarte, esse querido pastor que nos tem abençoado com essa revista desse segundo trimestre, todos os pastores aqui, né, que nós temos estudado, a outra lição do primeiro trimestre foi maravilhosa também, que falou sobre a lei. Então, irmão, aqui nós, nesse terceiro estudo dessa revista, vamos concluindo aqui, falando de conduta, maneira de proceder diante de uma sociedade corrompida, para que sejamos luz e não trevas, para que o mundo veja que Cristo está em nós e que eles venham para a luz, como nós na luz estamos, né? A nova conduta do cristão passa pelo crivo da verdade e pela bênção da comunhão. Quando estamos na verdade, andamos com comunhão com Deus. E entra pela porta da confissão pessoal. Sem isso, seguirmos andando nas trevas. Ó, bem claro aqui a lição. A nova vida em Cristo produz uma transformação interna. É de dentro para fora, interna. Ela vai crescendo. Revelada em atos externos. Quando nós transmitimos nossos atos externos para fora, né? E recebemos uma nova natureza, uma nova conduta. Portanto, nossas ações precisam revelar o caráter transformado em Cristo e glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor Jesus. Irmãos, olha que precioso, né? Quando nós somos uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Quero orar por você, quero orar agradecendo a Deus por mais esse estudo. Mas antes tem aqui algumas perguntas, que é, na verdade, uma reflexão para todos nós, né? A verdade é uma característica dos filhos da luz, ou seja, quando nós lidamos com ela, revela quem somos. Por isso devemos refletir, a verdade é uma realidade em nossos atos? Pergunta. A comunhão é para nós uma realidade, desejá-la e a par da nova natureza. Portanto, o que temos feito para manter nossa comunhão com o Pai e ao próximo? Como nós temos mantido essa comunhão? Sabemos que não somos infalíveis, realmente não somos. Mas João ensina que devemos fugir da hipocrisia, da mentira, né? Da falsidade, no sentido de esconder nossos pecados. Quais pecados precisam ser confessados ao Senhor? Então, são as perguntas que cada um poderá responder diante do Senhor em oração, né, irmãos? E vamos agradecer a Deus por mais esse estudo e pelos irmãos terem nos acompanhado nesse canal e os novos inscritos que têm permanecido conosco, para que o Senhor possa abençoar, né, a sua vida, o seu coração, o meu coração, né? Estamos todos de uma mesma situação. E Deus possa abençoar os nossos corações diante do seu altar. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai querido, eu agradeço a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Por estar na sua presença, Senhor, mesmo nesse canal, nesse vídeo, Senhor, que muitos, quero crer que ouvirão a sua mensagem. Que seja qual seja o momento, que a mensagem foi transmitida através desse estudo. Que nós possamos ter essa marca, essa transformação da verdade, da comunhão e da confissão pessoal dos nossos pecados. Quando confessamos, Senhor, Tu és fiel e justo para nos perdoar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, até mesmo aquele que nós achamos que não pecamos. Pois somos pecador por natureza, Deus. Transforme a nossa vida para não vivermos uma vida de pecado, mas para que possamos ser libertos e andarmos na luz como Tu na luz está. Abençoe esse canal, abençoe os irmãos, amigos, os ouvintes, abençoe a todos, Senhor. Que todos sejam cheios da Tua graça, da Tua comunhão. Eu te agradeço por cada dia, por cada hora, que cada segundo, Senhor, possa transformar as nossas vidas, para que um dia possamos estar
contigo desse reino maravilhoso que o Senhor foi preparar para mim e para qualquer um que quiser aceitar a salvação através de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai. Amém. Meu amigo, meu irmão, nesse vídeo curto e rápido, quero te convidar para que você venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Com transmissão inaugural no dia 21 de abril de 2021, a Rede 316 tem avançado, proclamando o Evangelho através das plataformas de mídias sociais para o Brasil e o mundo. A Rede 316 surge neste cenário como uma plataforma online, inicialmente em áudio para a evangelização e discipulado de todo o Brasil. Quero agradecer a Deus e a toda a equipe da Rádio 316, onde todos os dias entra no meu lar, trazendo a palavra de Deus. Ela veio fazer a diferença no meu dia a dia. Tenho certeza que ela faz a diferença no dia a dia de cada um que escuta. Em pouco mais de 8 meses de operação, mais de 25 mil pessoas já baixaram os aplicativos da rede na plataforma www.rede316.com.br. Essa rádio ela tem nos ensinado bastante para minha família, nos ensinado a sermos fortes e a confiar mais no poder de Deus. Hoje eu estou morando aqui há 2 anos e 4 meses nos Estados Unidos da América, em South Carolina, ajudando a implantar a igreja para brasileiros. E graças a Deus a Rede 316 ela se conectou a mim. Deus nos dá o privilégio, porque a 316 é uma companheira ideal para o nosso dia a dia. Além da plataforma, com a disponibilização de todo o conteúdo, a Rádio Web está ao vivo de 6 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. A Rede 316 hoje já conta com mais de 30 programas semanais. Nossos ouvintes já podem ouvir a web rádio 24 horas por dia e ainda baixar os mais diversos programas em formatos de podcast para compartilhamento em outras plataformas como WhatsApp e Telegram. E eles têm cumprido exatamente o propósito da rádio, que é levar a mensagem 24 horas. E gostaria também de parabenizar aos nossos pastores, aos nossos líderes por essa iniciativa, esse grande projeto missionário que é a Rádio 316. Estes são alguns dados importantes para nossa gratidão ao Senhor. Aplicativo com mais de 25 mil downloads, aplicativo com nota 5, plataforma com mais de 3 mil acessos diários, média de 8.500 ouvintes dia, contatos para retransmissão em emissoras locais. Até o mês de janeiro de 2022, tivemos aproximadamente 2 milhões de acessos registrados ao nosso sinal de áudio. Então eu quero convidar você que ainda não conheceu a plataforma da Rede 316 a entrar agora no site rede316.com.br e se você ainda não baixou o aplicativo, pesquise aí Rede 3.16 e acompanhe toda a nossa programação. Lá você vai encontrar estudos bíblicos, mensagens, canções, entrevistas, testemunhos missionários que glorificam a Deus e que compartilham o amor de Deus durante 24 horas por dia. Eu quero encontrar você lá. Compartilhando amor.